O alarme soou pela primeira vez enquanto eu estava no módulo Zvezda, verificando os dados de um dos experimentos sob minha responsabilidade. Um ruído agudo, quase sobrenatural, ecoou pelos corredores metálicos da estação, enquanto as luzes vermelhas de emergência iluminavam tudo com aquele tom sombrio. E naquele instante, soube que algo terrível estava prestes a acontecer. Meus colegas, os outros 5, começaram a correr em direção ao centro da estação, como se houvesse algo que ainda pudessem fazer. Mas eu sabia que não havia nada. A estação estava perdida. Eu não sabia se era um vazamento de ar, um incêndio fora de controle ou um problema catastrófico nos sistemas de suporte de vida. Mas sabia que, fosse o que fosse, não haveria tempo suficiente para salvar a todos. Minha filha apareceu em minha mente como um flash. Aquela última chamada de vídeo antes do lançamento, quando prometi a ela que nunca mais iria perder uma apresentação de teatro dela na escola, pois uma criança de 5 anos deveria ter a sua mãe sempre perto. Eu nunca tinha mentido para minha filha, e não começaria agora. Sem hesitar, virei-me e comecei a correr em direção ao módulo Soyuz. Eu já havia tomado a minha decisão. Por mais bem treinada que eu fosse, era impossível não sentir o medo, uma presença constante e sufocante enquanto eu avançava pela estação, empurrando-me para a frente com uma urgência desesperada. Quando finalmente cheguei ao veículo de fuga, meus dedos tremiam ao inserir os códigos de acesso. Não havia tempo para hesitação. Eu me joguei no assento e fechei a escotilha com um som metálico. Pela escotilha, vi um dos meus colegas correndo em minha direção, seu rosto um retrato de pânico absoluto. Eu apertei o botão de lançamento antes que ele pudesse chegar, e senti um solavanco quando a cápsula se separou da estação. Ele nunca teve chance. Ninguém mais teria. O que quer que estivesse acontecendo na ISS, estava acontecendo rápido demais para ser controlado. Eu não podia pensar em mais nada além do fato de que minha filha não podia ficar sem mãe. Ela já tinha perdido o pai, e eu não a deixaria sozinha neste mundo. Enquanto a cápsula começava sua descida em direção à Terra, uma sinistra constatação tomou conta de mim. Não havia arrependimento, não havia remorso. O único sentimento era um alívio brutal e primitivo. Eu fiz o que precisava ser feito para sobreviver, para voltar para ela. O planeta azul se aproximava rapidamente, sua beleza contrastando com a brutalidade do que eu acabara de fazer. Eu me perguntei se algum dos outros teria feito o mesmo. Provavelmente não. Eles sempre foram melhores pessoas do que eu. Mas isso não importava mais. O que importava era que eu veria minha filha novamente, e o pensamento disso me manteve firme enquanto a cápsula atravessava a atmosfera, com seu escudo térmico ardendo a milhares de graus centígrados e deixando uma trilha quilométrica de fumaça atrás de si. A cápsula caiu na água, com um impacto forte, mas suportável, enquanto os mecanismos automáticos detonavam as cargas explosivas, lançando as escotilhas longe, a fim de facilitar o resgate. Dias depois, após passar por todos os procedimentos pós-voo e de dar aquele tão aguardado abraço na minha filha, fui convocada para uma audiência na sede da Agência Espacial Russa. Lá, fui informada da destruição da Estação Espacial Internacional devido a uma falha estrutural catastrófica. Os meus superiores queriam saber da minha versão da tragédia, porque só eu havia escapado. Eu disse, sem externar qualquer tipo de arrependimento, que os outros haviam entrado em pânico e que não foram capazes de reagir adequadamente à situação. Eu havia sido a única capaz de fazê-lo, e por isso estava ali. Falava isso ao mesmo tempo em que lembrava que Takeshiro, meu colega japonês, também havia seguido o procedimento e que se eu tivesse o esperado por 10 segundos, ele também teria sobrevivido. Na verdade, quem não havia seguido o procedimento tinha sido eu. Quando terminei de falar, um de meus superiores havia pedido a palavra, dizendo que iria colocar uma gravação que poderia explicar os trágicos acontecimentos. Aquela maldita filmagem mostrava claramente o meu crime. Quando o vídeo terminou, a alta cúpula da agência espacial havia dito que a gravação tinha sido feita a partir de uma transmissão dos Zvezda, que não estava disponível para os outros. Eles me disseram que o que eu havia feito poderia colocar a Rússia em uma situação insustentável, e que o país poderia ser excluído de futuros programas de colaboração espacial. Se eles divulgassem o crime e eu fosse presa, a reputação dos cosmonautas estaria arruinada. Assim, ficou decidido que o meu crime seria apagado da história, as gravações seriam destruídas e que eu jamais voltaria ao espaço, sendo imediatamente desligada da agência. Era exatamente isso que eu queria. Ficaria com minha filha, e nunca mais perderia nada de sua infância.
Ao sair do prédio, um policial, com ar grave, chegou até mim e me disse que a minha casa havia sido atingida por algo que havia caído do espaço, e que ninguém havia sobrevivido. Este canal se dedica a contar histórias de causar medo e fascínio, com temas que envolvem mistério e ficção científica. Por favor, curtam, compartilhem e se inscrevam no Histórias Assustadoras. Obrigado e até a próxima história.